Olá pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, com saúde, estejam em casa. Eu estou aqui na minha casa, estou na reclusão e acabei vindo aqui para esse gabinete, que na realidade não é um gabinete, né? Isso aqui é uma sala que estava desocupada, inicialmente ia ser um gabinete, hoje é o ateliê da minha esposa. Ela me emprestou alguns minutos aqui para que eu possa utilizar gravando essas aulas, né? Ao fundo, talvez vocês estejam ouvindo, tem até um fundo musical, parece aqui, né? Mas o fundo musical é exatamente o show do Jorge Mateus, Jorge e Mateus, né? O, o estilo não é o meu, não gosto muito desse estilo, mas eu não gosto nada desse estilo, mas enfim, né? É o fundo musical que talvez vocês estejam ouvindo ou não, não sei como é que vai ficar essa gravação. Bom, mas é então sábado à noite, aqui em casa, no ateliê da minha esposa, da Aura, e eu vou tentar, vocês já devem estar vendo, que eu estou tentando me aperfeiçoar um pouco nesse sistema de aula à distância, utilizando agora um outro sistema aqui que o meu filho me ajudou, o Luiz me ajudou, criou aqui, baixou um programa, acho que é isso, um aplicativo em que eu tenho praticamente aqui um mini estúdio e eu tentei organizar com a ajuda do Luiz, organizar essa aula que eu pretendo gravar assim de maneira bem informal, tentando fazer um vídeo maior e tentar ser mais natural, mais próximo daquilo que a gente consegue em sala de aula. Não na primeira aula. Na primeira aula a gente fica com a boca seca também, porque a gente não está acostumado com as pessoas que a gente está começando a conhecer, né? Mas eu vou tentar melhorar. Né? Vou tentar melhorar a cada semana, fazer alguma coisa diferente na medida em que eu tiver essa capacidade, né? Com a ajuda daqueles que têm essa tecnologia mais apurada, que não é o meu caso. Né? A minha tecnologia apurada é manejar o processo eletrônico, PROC da Justiça Federal, o que eu acho que eu falei para vocês, mas de início eu estava acostumado apenas com papel, os autos físicos, e, e então eu até confesso, eu mandava imprimir alguma coisa para poder ler. Hoje não, hoje eu sou um fã do EPROC, estou acostumado lá naquela ferramenta, então eu acredito que se eu conseguir no EPROC, né, que é intuitivo, aqui talvez um pouco menos intuitivo o sistema, mas com a ajuda, como eu falei, do Luiz, da Celita, da Camila, meus outras duas filhas, que também me ajudaram, a Camila, especialmente aqui com alguns slides que eu vou utilizar hoje na nossa aula, aqui mudando um pouco, tirando um pouco o meu semblante e colocando algum esquema um pouco parecido com aquilo que eu coloco no quadro da sala de aula. Né? Então a tentativa é essa. Né? Eu quero dizer que na medida do possível eu queria estar aí com vocês, mas não posso estar na aula presente, então vou tentar fazer essa aula não uma exposição tão chata como aquelas anteriores, que depois até fiquei com vergonha de ter colocado aí para vocês e tornado até público no YouTube. Acho que em sala de aula eu consigo um pouco mais, não muito, mas um pouco mais, então eu vou tentar aqui, tá? Prometo para vocês que eu vou melhorar e na medida do possível vocês, por favor, me deem algum retorno, se isso ficou melhor ou ficou pior. É interessante que vocês me deem algum retorno. Não é para elogiar, não é nada disso, né? A questão é para ver se vocês estão conseguindo, né, de alguma forma, aproveitar o semestre. Eu sei que há um prejuízo, inclusive essa semana teve uma manifestação, uma primeira manifestação do diretório acadêmico, fazendo uma crítica ou talvez postulando alguma coisa em relação à instituição, mas depois eu também compreendi com uma segunda mensagem do diretório acadêmico de que vocês estudantes, pelo menos nessa representação do diretório, também estão
cientes do esforço que todos nós, professores da Universidade Franciscana, e especialmente aqui, naqueles que eu tenho relação do curso de Direito, estão fazendo. E eu estou aqui fazendo a minha parte. Realmente é trabalhoso isso aqui, não é fácil, né? Mas, enfim, a gente está aí para tentar realmente melhorar. Né? Bom, pessoal, vocês devem estar aí vendo essa foto ao lado, tinha que mencionar por que eu coloquei essa foto ao lado, mostrando um pouquinho da minha história, um pouquinho da minha intimidade, essa, essa sistemática aí que nós estamos vivendo, ou melhor, esse momento que a gente está vivendo de reclusão, faz com que a gente também tenha mais tempo para procurar coisas do passado, como, por exemplo, fotografias, e essa fotografia eu achei aqui revirando as minhas coisas, as fotografias velhas. Essa foto aí, pessoal, é uma foto minha. Acreditem se quiser, é uma foto minha. Né? Essa foto eu estava tentando lembrar, eu acho que é 1982 essa foto. Essa foto achei interessante de colocar para vocês, primeiro, para vocês se darem conta de que hoje eu, sim, já tenho mais tempo, eu sou já quase um idoso, né? Mas eu também fui jovem, né? Também fui jovem. Aí eu tinha essa cara. Antes era pior um pouco, mas enfim. Antes, talvez outra vez aqui eu consiga trazer alguma foto, alguma coisa diferente, né? Mas essa foto aí, na realidade, é interessante porque ela me vincula ao direito. Eu falei para vocês em sala de aula, né, quando me apresentei, de que na realidade eu entrei no curso de direito, não sei porquê, não era exatamente a minha vocação, assim, nunca senti nada a título de vocação, mas ingressei no curso de Direito e aí eu estou terminando, 1982, eu estou no último ano do curso de Direito, em que o doutor Salzano Vieira da Cunha, pai de um colega meu do colégio também, colega meu da faculdade e meu sócio nesse escritório, porque aí era o meu escritório, em conjunto com os meus colegas, e o primeiro é o Vieira da Cunha, o Carlos Eduardo Vieira da Cunha, que o pai dele não utilizava esse escritório, então o pai dele cedeu para nós, a gente fez uma pintura, nós mesmos fizemos a pintura, colocamos essa cortina maravilhosa ao fundo, né, dessa minha pose de palestrante ou de defensor do Tribunal do Júri, sei lá o que pode parecer essa foto, não lembro bem exatamente o que eu estava fazendo, era uma pose, me parece, né? Mas vocês veem assim que é uma cortina maravilhosa, à frente eu tenho uma máquina de escrever, né? Uma máquina de escrever que era o que a gente utilizava, a gente não tinha computador, né? Não tinha telefone celular, coloquei ali, eu estou vendo assim, olhando agora, estou enxergando melhor essa foto. Tenho um livro que na realidade é o do Pontes de Miranda, né? E esse livro do Pontes de Miranda ainda é isso, né? Mostra ou quer mostrar alguém que estudava o direito, que não era o meu caso, sinceramente. Digo para vocês, não era assim tão dedicado a estudar Pontes de Miranda, né? Como os outros meus colegas eram, eu não era, né? Enfim, mas eu estou ali tentando fazer uma pose de que estou fazendo um discurso, uma sustentação oral, quem sabe, né? E com um semblante um pouco diferente desse que vocês estão vendo na, ao lado, né? Aqui já se passaram então muitos anos, né? E a gente vai se transformando, provavelmente para pior, pelo menos naquilo que é o semblante, né? Tentei mostrar essa foto também porque é interessante vocês conhecerem um pouco da gente, né? Da vida da gente. Que hoje a figura do professor Ledur, que é o ralador e tal, professor rígido, que exige demais dos alunos, e vocês imaginam que a gente sempre foi assim. Não é verdade, né? A vida vai mudando a gente, e para algumas coisas melhor, para outras piores, enfim, né? A própria figura da gente vai se modificando e a forma como as pessoas enxergam a gente, né? Então é interessante demonstrar para vocês
porque esse escritório ele teve muita relevância para mim, foi uma inspiração. Eu digo, pô, eu estou me formando, então eu tenho que ser alguém útil, né? Eu tenho que fazer da minha profissão, eu estava ali querendo ser advogado, graças a Deus eu não tinha nem prova da ordem naquela época, né? Enfim, mas eu estava então me associando aos meus primeiros colegas de profissão, efetivamente, né? Que era, como eu falei, o filho do dono daquela sala, o Carlos Eduardo Vieira da Cunha, era meu sócio aí também, participávamos de uma sociedade em que o meu amigo Ricardo Schmidt, né, também fazia parte do escritório o César Santolin, né, professor, também o César, professor, seguiu a carreira de professor, e também hoje uma figura muito conhecida, o presidente do nosso Grêmio. O presidente do nosso Grêmio, o Romildo Bolzan, que foi meu colega desde o Colégio Anchieta, meu colega depois no escritório, meu sócio no escritório, e também iniciamos aí juntos, né, a profissão de advogado, que eu já falei para vocês, honro muito, né, tenho muito orgulho de ter exercido a advocacia, que exerci mais de 10 anos, quase 13 anos, eu exerci essa advocacia, que iniciou nesse escritório. Não durou muito tempo, esse escritório durou essa, de um ano passando ao outro, né, 82 para 83, no final de 82 eu já estava fazendo também um estágio num escritório grande, né, com o Dr. Walter José Dil, então como os outros meus sócios, amigos, colegas, amigos até hoje, né, fomos nos afastando, de acordo com a profissão de advogado, que abria portas em diferentes frentes, e eu acabei indo para uma outra área, uma área do direito tributário, do direito empresarial, alguma conversa que eu já devo ter contado para vocês em sala de aula, né? Mas, enfim, eu aqui na minha reclusão, como disse no início, entendi de que aqui eu tinha uma oportunidade de mostrar um pouco da minha história para vocês, e aí o início dela, nessa parte já tentando ser alguém dentro do direito, né? Não tinha ainda muita ideia do que ia acontecer na minha vida, né? Então exerci essa advocacia, depois fui um pouco juiz de direito e mais adiante, em 96, então assumi como juiz federal, no cargo que eu estou até hoje, né? Ok? Outro dia a gente volta a falar dessa parte mais pessoal da minha vida, até para não tornar a aula simplesmente alguma coisa muito expositiva de matéria em si, né? Vocês também fiquem à vontade de me perguntar, seja por e-mail, seja até mesmo no YouTube, onde eu vou posteriormente postar essa nossa conversa de hoje, então, à noite de sábado, né? No dia 4 de abril de 2020, que eu estou gravando essa aula para vocês, que eu vou disponibilizar, então, sendo a nossa aula, tanto da segunda-feira à noite, como da quarta-feira à noite dessa semana, que nós iniciamos, então, a seguir. Ok, pessoal? Muito bem. Passando, então, a matéria, né? Passando a matéria, eu vou utilizar aqui um pouco de algum esquema, como eu mencionei para vocês, um esquema próximo daquilo que eu consigo colocar no quadro branco da nossa sala de aula, né? Aquele quadro é muito importante para mim e acho que também é uma técnica que antiga, mas é uma técnica que funciona para mim como professor e eu acho que funciona para a maioria de vocês, na medida em que eu vou, no início da aula, colocando no quadro aquele esquema onde vocês conseguem enxergar onde eu quero chegar naqueles minutos que eu vou falar, conversar com vocês. Tá? Então, pessoal, eu vou voltar, na realidade, a última aula que nós vimos aqui de forma não presencial, né? Então, nós estamos falando, na realidade, a semana passada, nós estamos falando dos requisitos da petição inicial. Fiquem calmos, não vou repetir toda aquela aula, né? Tá? Então, dentre os requisitos da petição inicial, e aí aqueles requisitos do artigo 319, nós estamos ali no Código de Processo Civil, no artigo 319 eu posso enxergar os requisitos formais e os requisitos materiais,
E dentre os requisitos materiais, então, eu tenho a causa de pedir e eu tenho o pedido, certo? E pelo que eu estou lembrado, pela revisão que eu pude fazer no vídeo anterior, a gente adentrou ao pedido, né, como requisito material e vimos essa classificação que está aí abaixo, né? Então, o pedido, que é, na realidade, a última parte da petição inicial, ele permite essa classificação. Depois de rever aquele vídeo, eu achei interessante retomar esse tema da classificação, porque é importante que vocês diferenciem, se não agora, para aqueles que não tiveram ainda contato com a prática, com petições iniciais, mas enfim, quando vocês verificarem uma petição inicial, estiverem diante de uma petição inicial, vocês vão ver que na última página, na última folha da petição inicial, nós temos vários requerimentos. E esses vários requerimentos, eles começam com isto posto. Na realidade deveria ser isso posto, mas não tem problema, né, utilizar o isto posto, é uma praxe jurídica se escrever dessa forma. Então, na última página, vocês vão enxergar, vendo qualquer petição inicial, ou pelo menos a grande maioria delas, um isto posto. Requer a Vossa Excelência, né? Então, nós vamos falar de vários requerimentos. Nós vamos fazer inúmeros requerimentos. Mas, dentre os requerimentos, eu tenho que enxergar aquele que é o pedido. O pedido, assim considerado no regramento, que eu estou mencionando para vocês aqui, dos artigos 322 ao artigo 329. Quando eu falo do pedido, e por isso é importante a classificação doutrinária que eu trouxe no vídeo passado, né, da semana passada, e que repito agora. Então, dentre os vários requerimentos, eu posso enxergar aquilo que é tratado como o pedido, e não apenas requerimento. E aí eu encontro essa classificação. O pedido que é, na realidade, implícito, né, e que é chamado pedido, então, chamado assim, imediato ou pedido direto, que é aquilo que eu quero do juiz como ato dele, juiz, na relação processual, ou seja, no processo. Então, como autor da petição inicial, né, como autor da ação, né, que fez a propositura desta ação, o que eu quero do juiz, seja juiz de direito, seja juiz federal? Eu quero que o juiz, afinal, me dê uma sentença com resolução do mérito e, claro, obviamente, procedente total, acolhendo a minha pretensão. A gente fala assim. Bom, esse pedido de que se espera do juiz uma decisão, uma sentença com resolução do mérito, é aquilo que decorre, então, como eu falei, diretamente da relação processual, mas esse pedido ele é implícito, isso eu não vou colocar na minha petição inicial, isto posto requer que Vossa Excelência se digne a proferir uma sentença com resolução do mérito, não vou falar isso, certo? Esse pedido, portanto, ele é direto, ele é chamado imediato, né, porque decorre como ato do juiz da relação processual, ok? Terminamos aí esse assunto de uma forma bem repetitiva, certo? O importante é vocês enxergarem dentre os vários requerimentos, depois eu vou, se eu me lembrar, eu vou falar de outros requerimentos, tá? Mas dentre os vários requerimentos, olhando de uma forma prática, uma petição inicial, eu tenho que enxergar o pedido mediato, ou chamado pedido indireto, ou seja, aquele que eu faço e que eu quero através da sentença com resolução do mérito. Então, quando eu estou fazendo a minha petição inicial e eu começo a parte final dela dizendo isto posto requer a procedência, não é da ação, requer a procedência do pedido para, por exemplo, condenar o réu a pagar a indenização no valor de 55 mil reais. Então, quando eu estou falando do efeito típico e possível da tutela de conhecimento, quando eu estou expressando isso, eu estou falando do pedido
mediato ou pedido indireto. Depende do doutrinador que faz a classificação. Mas é isso que eu tenho que tornar explícito no meu pedido. Vou falar isso um pouco mais adiante como características do pedido, certo? Então, a classificação ela é interessante num primeiro ponto para entender de que eu tenho vários requerimentos, mas dentre os vários requerimentos eu consigo enxergar o pedido como sendo expresso, explícito, o efeito ou os efeitos possíveis do processo de conhecimento que eu quero como autor e que entendo aptos, com condição de resolver a lide que eu não consegui solução lá na esfera primária de aplicação do direito, certo? É nesse ponto que eu enxergo, então, esse aspecto mediato ou indireto, e assim eu tenho essa classificação doutrinária que tem essa relevância, certo? E aí aqui nós fizemos uma revisão do último vídeo e vamos um pouquinho mais adiante, tratando sempre, então, pessoal, vamos aqui combinar. Eu estou tratando não dos requerimentos como um todo, estou tratando, então, desculpe repetir, do pedido dentre os vários requerimentos que eu faço ao final da minha petição inicial, certo? Muito bem. Vamos aqui adiante. Então, mudei aqui a tela, tá? Tô aprendendo gravando esse vídeo, mas eu acho que está indo certo, certo? E falando de certo, né, vamos aos requisitos desse pedido, porque tem que ser certo. Então, requisitos do pedido e interpretação do pedido. Esse esquema, pessoal, volto a dizer para vocês, vocês vão tê-lo de uma forma total, né, inteiro, vocês vão tê-lo no Agenda. Ele já foi postado a semana passada, eu acho que eu postei 3 esquemas e esse é um deles. Tá? Peço que vocês, além de olharem aqui, depois, se quiserem, olhem com ele também como um todo. Eu tenho que tratar desses 2 pontos que se referem, portanto, ao pedido, né? Aquele pedido imediato. Então, quanto aos requisitos do pedido, peço que vocês também trabalhem com o Código de Processo Civil, né? Falei lá na aula ainda presencial, nós temos que trabalhar as nossas aulas junto com o Código. Então eu saí do artigo 319, onde eu tenho lá o pedido no inciso 4º, estou indo para o artigo 322, 323, 324, tá? Para compreender e enxergar, então, portanto, no artigo 322, o pedido como requisito dele, ou seja, a certeza do pedido. O pedido ele tem que ser de acordo com o atual código, isso ficou muito claro, porque ficaram as especificações em 2 artigos, o 324 e o 322, o pedido ele tem que ser, além de certo, ele tem que ser determinado. Tá? Então, requisitos do pedido, a certeza e a determinação dele. De uma forma bem simples, né? De uma forma bem simples, o assunto permite aqui muita discussão. Mas, enfim, de uma forma simples no plano e na esfera de graduação. Tá? Então, o que é pedido certo ou a certeza do pedido? A certeza do pedido é aquilo que eu falei de forma anterior, ou seja, o pedido ele é certo porque ele tem que ser expresso. Eu tenho que, no tocante ao efeito, olha só, no tocante ao efeito possível do processo de conhecimento, que é o efeito declaratório, o efeito condenatório e o efeito constitutivo, eu tenho como advogado, porque é uma peça técnica, lembra, eu repeti isso muito, eu tenho que colocar, isto posto requer a procedência do pedido para quê? E aí eu estou falando da certeza, eu tenho que expressar, e aí eu torno o meu pedido certo, eu tenho que expressar e não, obviamente, deixar implícito qual o efeito ou quais os efeitos que eu pretendo obter do juiz na sentença com resolução do mérito. Eu tenho que falar claramente, de forma clara e expressa, isto posto requeiro a procedência do pedido para
condenar o réu. E aí, 3 pontinhos, e a gente vai entrando na parte do outro requisito, que é a determinação do pedido, que logo a seguir eu falo para vocês. Certo? Então, o meu pedido ele tem que ser certo na medida em que a certeza é a expressão do efeito, dos efeitos possíveis do processo de conhecimento que eu, como autor, entendo apto para a solução do conflito. Deu para gravar, pessoal? Eu acho que dá até para anotar, tentando ser mais perto lá na minha aula presencial. O pedido é dito certo porque expresso na medida do efeito possível do processo de conhecimento, apto, da visão do autor, à solução da lide. No caso, expressar a condenação, ou a declaração, ou a constituição. Posso utilizar e necessitar de mais de um efeito. E aí a gente pode ir mais adiante falando outros exemplos. Mas não adianta o pedido ser apenas certo. O pedido ele tem que ser determinado. Qual a diferença disso, professor? Bom, é que o pedido é certo na medida em que ele é expresso quanto ao efeito, mas não basta pedir a condenação. Eu tenho que dizer a condenação em que e para que ou enquanto. Portanto, o determinado, se vocês quiserem anotar no caderno de vocês, o requisito de determinação, o pedido é dito determinado quando ele viabiliza a definição da qualidade ou da quantidade, como consta no esquema acima. Então, eu tenho que pedir, isto posto, requeira a procedência do pedido para condenar o réu a que. Esse a que e o que vem a seguir é a determinação do pedido. Requeira a procedência do pedido para condenar o réu a pagar, condenar o réu a cumprir a obrigação de pagar a quantia de 15 mil reais, de 100 mil reais, a título de indenização pelo abalo moral sofrido, bem como a condenação do réu a pagar a indenização no valor de 55 mil reais a título de reparação do dano material, certo? Então, na medida em que eu especifico a finalidade no tocante à quantidade ou à própria qualidade e que o efeito vai interferir na relação jurídica de direito material, eu estou falando da determinação do pedido. Certo, pessoal? Portanto, o pedido como requisito material da petição inicial, e aí eu estou falando, claro, volto a explicar, volto a repetir, tá? Me desculpem a repetição, mas repetindo, o pedido mediato, o pedido indireto, ele tem que ser certo e determinado diante dessas explicações. Certo na medida em que é expresso quanto ao efeito e determinado na medida em que ele especifica a finalidade desse meu efeito na relação jurídica de direito material. Ok? Bom, por que eu coloquei junto com os requisitos a interpretação? E aqui a gente tem que prestar muita atenção porque isso é fundamental, porque isso vale e muito na justiça comum, tanto estadual como federal. O juiz, até porque ele tem o pressuposto processual da imparcialidade, o juiz ele age por provocação. Já vimos isso lá em outras aulas, né? A formação do processo se dá também por provocação. E a atitude do juiz, o comportamento do juiz, quando vai julgar a demanda, ela depende também e fica vinculado, o termo é esse, fica vinculado, limitado àquilo que foi pedido pelo autor na sua petição inicial. Claro, os requisitos e essa interpretação vale também para um outro instituto que a gente vai estudar um pouco mais adiante, mas lembro aqui para não deixar passar, para a reconvenção, tá? Que é uma ação do réu de forma incidental, mas isso a gente vai ver em outra aula. Então, a interpretação do pedido faz com que,
deva existir e deva estar presente na petição inicial o cumprimento dos requisitos da certeza e da determinação do pedido, porque a interpretação do juiz ela é restritiva. O juiz só pode decidir acerca daquilo que foi expressamente pedido pelo autor na petição inicial. Se o juiz assim não decidir, ele incorre em erro que pode levar à anulação da sua sentença. Certo? E esse princípio, então, que restringe, que vincula o juiz aquilo que foi pedido pelo autor na petição inicial, é chamado, e aí eu vou, pessoal, me permitir e pedir que vocês anotem no caderno, acrescentem, como fazem em sala de aula, acrescentem ao meu esquema. O princípio, esse é chamado de princípio da distrição do juiz ao pedido, e isso está no esquema acima, mas esse princípio também, ele é chamado de princípio da congruência do pedido. São dois nomes para o mesmo princípio, certo? Ok? Que fique bem claro para vocês isso, normalmente eu peço nas minhas provas para quem é meu aluno, tá? Então, explique resumidamente acerca do princípio que rege a interpretação do pedido. O nome do princípio é princípio da distrição do juiz ao pedido ou princípio da congruência. E isso faz, na prática, limitar o juiz, vincular o juiz a decidir só aquilo que o autor pediu. Por isso a importância dos requisitos, tanto da certeza como da determinação, por uma lógica, por uma obviedade que eu brinco em sala de aula. Certo? Código de Processo Civil de 2015. O que pode nos induzir a erro? É o que eu coloquei ali, ó, no esquema acima. Conjunto da postulação, a boa-fé. Eu peço que vocês olhem um pouquinho, tem que estar com o código. Artigo 322, parágrafo 2º. Esse artigo 322, parágrafo 2º, no seu parágrafo 2º, portanto, ele induz que a regra de interpretação é o conjunto da postulação. Não, pessoal. O princípio, a regra está no artigo 492, não constou no esquema. Tá? Acrescentem ao meu esquema. O princípio, que é a regra maior, é do artigo 492, que eu vou tomar a liberdade de ler aqui na aula para vocês. Tá? O artigo 492, ele resume isso que eu já falei para vocês. O juiz está adstrito àquilo que consta na petição inicial como pedido, não a causa de pedir, é o pedido, porque o pedido tem que decorrer, logicamente, da causa de pedir. Então, vejam bem, me acompanhem aí em casa no código. Artigo 492. É vedado, é proibido ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida. E aí vem uma redundância, mas consta aqui no código. Tá? Bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. E aí repete no parágrafo único, a decisão deve ser certa, ainda que resolva a relação jurídica de forma condicional. A gente volta nessa questão condicional um pouco mais adiante, talvez ainda em outra aula, certo? Ok? Então, é o artigo 492, a regra de interpretação do pedido. No artigo 322, no parágrafo 2º, eu tenho uma regra que foi trazida no Código de 2015 e que é uma regra que relativiza o princípio, ou seja, a regra maior. É uma regra subsidiária, e eu digo de aplicação quando, eu falo brincando em aula, em homenagem à parte por deficiência da petição inicial, porque a petição inicial ela tem que deduzir pedido expresso, certo e determinado.
mas em determinadas situações a petição inicial não foi bem feita, seja lá por que razão. O advogado não é um bom técnico, aquele advogado não prestou atenção, enfim, isso não interessa, não é o motivo da nossa aula. Mas nós temos uma regra, então, subsidiária, que o juiz pode, eu interpreto dessa forma, né, não tendo a expressão, não tendo a certeza, o juiz, para não jogar fora o processo e simplesmente não decidir, portanto, uma regra subsidiária, eu posso ir no parágrafo segundo, que eu vou ler, pedir permissão, eu vou ler aqui para vocês, ó. A interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé. O que isso significa? Que, tendo uma deficiência, não profunda, não muito grave, mas tendo alguma deficiência na interpretação, ou melhor, na expressão do pedido lá na petição inicial, quando o juiz for interpretar, ele pode, sim, ir na causa de pedir, né? Ele pode ir na causa de pedir, encontrar o conjunto da postulação, enxergando o fato, enxergando o direito, a pretensão expressada, quem sabe lá ele encontra isso. Porque se lá também não encontrar, não tem solução, ele não resolve a lide. Ele dá uma sentença sem resolução do mérito. Ou melhor, ele teria que ter indeferida a petição inicial. Acho que esse tema vai ser bem no finalzinho da nossa aula de hoje. Vamos ver se a gente chega lá. Tá? Se a petição inicial não apresenta os requisitos, o que o juiz tem que fazer? O juiz vai lá e determina, conforme diz o artigo 321. Dê uma olhadinha, estou adiantando um pouquinho a matéria. Ele determina a emenda da petição inicial. Se a petição inicial não for emendada corretamente, o certo é o juiz encerrar o processo lá no início. Não é mandar citar o réu. Porque se ele manda citar o réu, ele angulariza a relação processual e aí, afinal, pode ser que ele encontre essa dificuldade de julgar. Julgar de acordo com o artigo 492. E aí se encontra essa possibilidade, portanto, naquelas petições que não vieram da melhor forma, eu tenho ainda uma regrinha que pode me ajudar e ajudar a parte até, né? Que eu tenho uma decisão de mérito, mesmo que a petição inicial não tenha sido das melhores. Então eu vou encontrar essa regra que diz a interpretação do pedido considerará, e eu acrescentaria para vocês também, coloquem isso aí no código, também o conjunto da postulação. E claro, não precisava constar no código, observará o princípio da boa-fé, mas é o mínimo, certo? Eu não posso aplicar essa regra de considerar o conjunto da postulação para prejudicar o réu, porque se coloquem na posição do réu, né? Como juiz, vocês têm que ter essa visão. Eu não sou advogado. Como juiz, eu sou o destinatário da postulação, eu sou o destinatário da defesa do réu, sou o destinatário da prova e, afinal, eu tenho que decidir. Então, eu não posso utilizar uma deficiência da petição inicial para prejudicar o réu no exercício da sua plena defesa. Então, é aí que eu encontro essa regrinha final do parágrafo 2º. Eu tenho sim, se eu vou relativizar, eu tenho que considerar se eu não estou agindo em não observância da boa-fé, ou melhor, se eu não estou agindo em tornar apto ou tornar possível uma atitude de má-fé por parte do autor para dificultar a defesa do réu, entendeu? É assim que eu tenho que interpretar. Então, se me permitem, pessoal, porque a aula está ficando um pouquinho longa até a título de depois eu poder transmitir isso lá no YouTube. Mas vejam bem, esses requisitos do pedido, eles só existem em razão da regra maior de interpretação do pedido, que não está no parágrafo 2º do artigo 322. Está lá no artigo 492, que eu acabei de ler anteriormente para vocês. Certo? Se eu tiver um problema, mas um problema solucionável, né,
que não esteja dando valor a uma atitude de má-fé por parte do autor, eu posso aplicar o parágrafo 2º e ir na causa de pedir, enxergar o conjunto da postulação e tentar aí fazer uma interpretação mais extensiva do pedido que foi deficientemente certo e ou determinado. Tá? A deficiência pode estar na certeza, mas muitas vezes está na falta ou na deficiente determinação. Por isso são requisitos. E esses requisitos, em razão desse princípio do 492, devem ser examinados pelo juiz quando admite a demanda. Se não estiverem presentes, como eu disse, tem que determinar, pelo artigo 321, tem que determinar a emenda da petição inicial quantas vezes for necessárias. Ou eu brinco, enquanto durar a paciência do juiz determinando a emenda. Tá? Mas eu vou voltar a esse tema de uma forma mais profunda um pouco. Certo, pessoal? Então, requisitos, interpretação. Cuidado aqui. Tá? Se vocês olharem o código, eu recomendo, de novo, olhem o código. Vocês vão encontrar, tá? No artigo 322, vocês vão encontrar o parágrafo 1º. O parágrafo 1º eu vou explicar um pouquinho diferente do que está no código. Eu encontro as primeiras exceções ao princípio do artigo 492. Eu prefiro explicar dessa forma. Ou seja, eu não preciso ser expresso no tocante a pedir a condenação do réu ao pagamento de juros. O juiz ele pode decidir acerca dos juros independente de pedido expresso do autor. Agora, cuidado, não são quaisquer juros. São os chamados juros legais. Essa matéria não é, na realidade, de processo civil, mas cuidado com isso. Juros legais são os chamados juros moratórios previstos em lei e os juros compensatórios previstos também em lei. Certo? Qual é o cuidado maior? Porque nós temos juros eventualmente estabelecidos em contrato. Se eu pretendo a condenação do réu ao pagamento de juros, se os juros estiverem incidindo em razão de norma legal, eu não preciso pedir. Agora, se os juros estiverem incidindo em razão de uma cláusula de contrato, aí eu tenho que expressar. Certo? Então, a primeira exceção que eu trato com vocês aqui, ao princípio do 492, é de que eu não preciso pedir a condenação do réu ao pagamento de juros legais. E os juros legais são os juros moratórios e os juros compensatórios. Certo? Ainda no parágrafo 1º do 322, nós encontramos a questão da correção monetária. Como a correção monetária é, na realidade, uma recomposição do valor da moeda, se entende, e até por expressão desse parágrafo 1º, que eu também não preciso pedir de uma forma expressa. O juiz, ao condenar alguém ao cumprimento de uma obrigação que incide correção monetária, o juiz ele vai decidir independentemente de ter pedido expresso do autor da petição inicial. Certo? As tais verbas de sucumbência, isso eu não preciso pedir. O juiz ele é obrigado a decidir. Certo? Quando incide, claramente, obviamente. Então, verbas de sucumbência que mencionam o parágrafo 1º, o que é isso? Tá? Verbas de sucumbência são constituídas normalmente do valor das custas, aquelas que foram cobradas do autor, quando da propositura da demanda, do protocolo da petição inicial, já falei isso em outro vídeo. Então nós temos ali, a justiça não é gratuita, em regra ela é
uma justiça onerosa, você tem que pagar uma taxa judiciária. Quem é que paga para propor a ação? É quem propõe a ação. Então, o autor, ele adianta o pagamento das custas judiciais. O autor, via de regra, ele também, no meio do processo, ele pode vir a adiantar o pagamento de honorários do perito, se houver necessidade de perícia. Então, essas custas judiciais, elas são abrangidas como verbas de sucumbência. E o código, tendo um cuidado de garantir, deixar bem claro um direito que é dos advogados, ele disse assim, as verbas de sucumbência, inclusive os honorários do advogado. Então aqui, pessoal, cuidado também, né? Vocês estão no início do curso, mas o advogado, ele é remunerado, em primeiro lugar, pela parte que o contrata. São chamados honorários advocatícios contratuais. Ele vai receber, de acordo com o Código de Ética, ele vai estabelecer com o seu cliente honorários contratuais, para colocar num contrato, que pode ser escrito ou verbal, de preferência escrito. Não é isso que nós estamos falando aqui. Tá? Isso ele cobra do cliente dele. Mas os honorários advocatícios de sucumbência são aqueles devidos pela parte adversa que veio a perder a demanda. Então, se o autor propõe a demanda e vem a ser vencedor, o advogado do autor, além de receber os honorários contratuais do seu cliente, ele vai receber também honorários que deverão ser pagos pelo réu. Honorários esses arbitrados, fixados pelo juiz na sentença. Ele recebe as duas verbas, honorários do cliente, contratuais, e honorários de sucumbência da parte adversa. A mesma coisa em relação ao réu. Mas nós estamos falando do autor, porque nós estamos falando de petição inicial. Portanto, no tocante a juros legais, no tocante à correção monetária em incidentes, ou no tocante às tais verbas de sucumbência, eu não preciso pedir, eu não preciso colocar isso na minha petição inicial como pedido. O juiz ele vai ter que decidir obrigatoriamente, se for o caso, estas situações, independentemente de pedido. Tá certo, pessoal? E aí eu encontro, na minha visão, as primeiras exceções ao princípio. Ao princípio, eu acho que se interpreta melhor o código dessa forma. Tá? A segunda exceção, que eu também não preciso pedir, até porque eu não tenho como pedir, é aquilo que fala o artigo 323. O artigo 323, ele fala de que eu não preciso pedir, em resumo, traduzindo para vocês, as chamadas prestações vincendas. Qual é o exemplo disso? O exemplo disso é nessas ações de despejo, onde na realidade eu tenho dois pedidos. Um que é a própria desocupação da retomada, a desocupação do imóvel, e a outra é, normalmente, a desocupação vem porque o inquilino não pagou o aluguel. Tá? Então, os aluguéis, né, as verbas de aluguéis que não foram pagas são prestações vencidas. E essa, claro, que eu tenho que incluir no meu pedido, pedindo a condenação ao pagamento destas prestações vencidas. Mas como eu não sei dali para frente se ele vai pagar ou não, é mais provável que ele não vá pagar também, porque não pagou as anteriores, porque ele vai pagar as subsequentes. Mas, veja bem, o exemplo serve nesse sentido. Aquelas prestações, aluguéis que se vencerem ao longo da demanda, que pode demorar, eu não preciso pedir, até porque eu não tenho como pedir de imediato, porque eu não sei se houve ou se vai ocorrer, melhor dizendo, a violação do direito. Portanto, eu não posso pedir ainda, tá? Ok? Eu não tenho como saber se ele vai ou não deixar de pagar. É bem provável que ele não pague, no nosso exemplo, mas eu não tenho ainda a violação daquele direito. Portanto, eu não posso pedir, portanto, o pedido também a gente chama, é pedido implícito, eu não preciso pedir isso. Tá? Aí vem aquela pergunta, tá, professor, mas se eu colocar na petição inicial está errado? Não precisa colocar, então a resposta está errado.
Mas não tem nenhuma consequência maior. Se vocês olharem até os modelos de petição inicial, vocês vão encontrar exatamente isso. O suposto requer a procedência do pedido para condenar o réu a pagar a indenização no valor de X, acrescidos de juros legais, correção monetária, bem como a condenação em honorários de sucumbência e tal. Então, no padrão, no copia e cola, vocês vão encontrar esses pedidos que não precisavam estar na petição inicial. Isso vale mais até, e aí é que não pode acontecer o erro, por exemplo, numa prova de OAB, numa prova de concurso ou na minha prova. Tá? Na minha prova eu vou pedir para vocês essas exceções ao princípio da distrição, né? Vou tentar colocar isso dentro de uma problemática, enfim. Tá? Bom, pessoal, no artigo 324, não constou nesse esquema, vocês acrescentem também o parágrafo 1º do artigo 324, quando fala de exceções à determinação do pedido, acrescenta outras hipóteses de exceções ao princípio da distrição do juiz ao pedido, do artigo 492. E assim melhora a interpretação, pelo menos ao meu ver, é melhor essa interpretação. Ah, não sou dono da verdade, estou aqui tentando passar para vocês uma aula de graduação. Não sei, né, se vocês forem talvez pesquisar um pouco mais, vocês vão encontrar essa matéria doutrinada de uma forma diferente de expressão. Né? Se for seguir exatamente o código, ele vai falar das exceções à certeza, exceções à determinação do pedido. Eu entendi que era melhor explicar dessa forma, é só uma técnica de explicar para vocês, certo? Então, apenas a título exemplificativo, eu peço que vocês olhem no código e se tiverem alguma pergunta, por favor, me mandem um e-mail. Eu gosto de receber e-mails, tá? Eu não exijo, mas eu gosto de receber. Vocês podem me mandar perguntas e eu, com o maior prazer, vou responder para vocês. No 324, por exemplo, vocês vão encontrar uma situação, que é o inciso primeiro, que é a situação das chamadas ações universais. Essas ações universais, a gente pode dar como exemplo, por exemplo, desculpa a repetição do exemplo, mas vocês podem ter a ação de falência. Na ação de falência, só estudar isso em direito empresarial, a ação de falência é uma ação universal. Então, nós temos ali uma situação em que um comerciante, um empresário, ele sofreu a falência, ele tem um ativo e ele tem um passivo. Então, esse passivo, que são as dívidas do falido, não é possível de verificação de forma individual a todos os credores. Então, quando ele vai pedir apenas a habilitação dele, do crédito dele, mas ele não sabe exatamente quanto ele vai receber. Tá? Então, é um exemplo de ações universais em que eu tenho uma exceção a esse princípio da distrição. O inciso 2, se não me engano, o inciso 2, ele trata numa situação talvez mais comum. Ele diz assim, ó, quando não for possível determinar desde logo as consequências do ato ou do fato. Qual é o exemplo disso? O exemplo são aquelas ações em que se pede, em que se busca a indenização, por exemplo, de um acidente, a partir de um acidente automobilístico. Eu tenho uma lesão corporal que me limita a locomoção, por exemplo, e eu não tenho no momento a extensão desse dano no tempo. Até eu não sei por quanto tempo eu vou ficar impedido ou prejudicado da minha locomoção. Eu não tenho como precisar no momento da propositura da ação, não tenho como precisar exatamente se esse dano físico vai ter uma extensão física. Existe uma indefinição de fatos que, por serem subsequentes, eu não posso aferir de imediato, eu não posso determinar de imediato. Então, é uma situação que o código prevê em que eu abro mão, a norma abre mão, não da certeza, mas sim da determinação do pedido e, por consequência, também, dentre as outras situações do 324, exceções, volto a dizer, ao princípio da distrição do juiz ao pedido. Certo, pessoal? Muito bem, o que nós andamos aqui? Nós já andamos por perto
de 1 hora de gravação, tá? Isso em termos de aula presencial, significa muito mais tempo, porque eu não fui interrompido em nenhum momento, nem para chamar a atenção de vocês, nem isso eu posso mais fazer, tá? Então, até disso eu sinto saudades de vocês, né? De estar na aula e poder chamar um pouquinho a atenção do que está olhando no celular, o que está olhando aí no celular e tal, tá? Ok? Só para lembrar um pouquinho de vocês de como é a aula presencial. Na minha aula presencial também eu coloco aquele esquema no quadro, que eu agora coloco aqui na tela, né, e que demora lá uns 10, 15, 20 minutos, depois eu faço a chamada, não estou fazendo chamada também, tá, pessoal? Então, vocês fiquem livres para assistir ou não a aula. Recomendo que assistam. Recomendo que assistam quando tiverem vontade. Aproveitem também essa flexibilidade aí que a reclusão está nos dando, né? Então vocês assistam quando estiverem dispostos a assistir esse vídeo e aí eu fico esperando de vocês assim um retorno, uma pergunta, né? Porque isso tudo é matéria que daqui a pouco a gente vai ter que fazer uma outra prova, né? Claro que as provas também ficaram um pouquinho mais fáceis, né, de resolução, porque vocês fazem em casa, têm condições de consultar, mas consultar tudo, assistir todos os vídeos corridos, é uma tortura. Então, eu dou a sugestão para vocês vão assistindo aos poucos, né? Ou não deixem muito para trás. Aqueles que conseguirem assistir numa sequência só, ótimo, depois vai passar mais rapidamente. Para assistir, vocês podem acelerar um pouco, principalmente os vídeos passados, ficou muito, muito monótono, né? Então, no de hoje eu tentei ser um pouquinho mais rápido na explicação. Tá? Bom, pessoal, essa matéria eu normalmente daria uma matéria então de uma noite ou de uma manhã, porque nós teríamos mais exemplos, nós teríamos algumas perguntas, eu faria algum ditado, coisas que eu não fiz aqui na nossa exposição virtual, certo? Eu vou adiantar só um pouquinho ainda antes, porque tem um tempinho aqui de gravação, dois pontos que na realidade vão ser é, matéria que eu vou lançar mais adiante. Vocês já têm esses esquemas, como eu falei, no agenda. Então, na realidade, agora eu entraria numa outra classificação acerca dos pedidos, sempre falando do pedido imediato, hein? Cuidado com isso, não estou falando de todos os requerimentos. Tá, pessoal? Vou voltar nesse ponto aqui, insistir com vocês. Por exemplo, a petição inicial lá no finalzinho vai colocar, isto posto, requer a proceder este pedido para, né, tá. Aí depois vem um outro parágrafo, requer também, em razão da urgência, a concessão da tutela provisória, tá, 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 tá. Bom, aqui, esse outro já não é pedido, que eu estou estudando aqui como requisito da petição inicial, porque óbvio, né, óbvio que pedir tutela provisória não é obrigatório, então não é requisito da petição inicial, entenderam o que eu estou falando? Requerimentos e pedido. Eu estou falando só do pedido no tocante à tutela jurisdicional definitiva. Esse pedido, ele tem que ser expresso, porque certo, esse pedido tem que ser determinado, especificado. Esse pedido sofre a interpretação restritiva do artigo 492. E é esse pedido que encontra no código uma outra classificação, que normalmente a doutrina fala de espécies de pedido. Vocês vão encontrar isso mais como espécies de pedido do que classificação de pedidos, tá? Ou classificação legal dos pedidos. Então nós vamos tratar, e aqui eu faço um pacto com vocês, para quem é meu aluno, né, desse semestre, eu faço um pacto. Quando eu falar de espécies do pedido, eu estou falando desses aqui que estão na tela. Pedido único, cumulativo, sucessivo, também conhecido como subsidiário, alternativo, combinatório,
Já de imediato, o combinatório não tem mais previsão no atual código. Mas no meu entendimento, assim, né, como professor, não tem previsão, mas não tem impedimento. Não há proibição do pedido combinatório, mas isso eu vou tratar mais adiante com vocês. Portanto, isso aqui são as chamadas espécies de pedido. Tá? Essa aqui, ó, que eu vou voltar na tela para vocês, certo? Essa aqui é a classificação doutrinária, certo? Pedido imediato e direto, pedido imediato e indireto. Isso aqui é uma classificação doutrinária. Aqui, ó, são as espécies de pedido. É também uma classificação, mas é uma classificação que eu encontro no código que da doutrina chama de espécies, certo? Essa será a matéria, junto com outras, né, que eu vou, na semana que vem, tratar com vocês, certo? Ok? O pedido, pessoal, só para dar uma introdução, tem um tempinho aqui, só para dar uma introdução, tá? O pedido, ele deve ser visto como pedido único ou cumulativo, é a primeira diferenciação de espécies mais importante. O pedido único é também conhecido como pedido simples. Se quiserem anotar, eu vou repetir na outra semana, mas se quiserem anotar aí para vocês o caderninho, como eu chamo, tá? O pedido único é aquele que corresponde a uma única pretensão de direito material. Se a minha pretensão de direito material ela for unicamente a violação do direito de receber a indenização por dano material, eu vou fazer na minha petição inicial um único pedido de tutela definitiva de conhecimento e que é apta a solucionar o conflito com um único efeito, ou seja, o efeito condenatório. Então, na petição inicial, mais simples que existe, e eu vou ficar me mantendo nesse exemplo de indenização, isto posto, requer a procedência do pedido para condenar o réu a pagar a indenização no valor de 15 mil reais, a título de dano moral, dano material. Certo? Eu tenho uma única pretensão de direito material, portanto, eu vou ter um único pedido, vou ter um pedido simples. Certo? O pedido único se diferencia do cumulativo, e eu acho que a gente pode ir adiante nesse ponto, e aí eu vou terminar, tá? Mas o pedido único, ele se diferencia do cumulativo por quê? Porque o cumulativo, como diz o nome, como representa a palavra, tá? O pedido cumulativo é aquele que corresponde a duas ou mais pretensões de direito material. Qual é o exemplo melhor? As chamadas ações rotuladas, que eu não gosto, ações rotuladas de ação de investigação de paternidade. Eu já falei para vocês em outras situações, em outros momentos. Normalmente, não se busca na justiça unicamente a investigação para ver declarado, através desse efeito declaratório, o pai, a relação jurídica de filho e pai, de pai e filho. Normalmente, além desta pretensão, que se soluciona por um efeito declaratório, eu vou cumular, eu vou adicionar, eu vou ter um outro pedido, que é a condenação daquele que for condenado como pai, né? Veja só, condenado como pai, um negócio estranho de dizer, aquele que for condenado pelo efeito, que for, melhor dizendo, que for reconhecido como pai, né? Consertando meu finalzinho aqui, que for reconhecido, declarado pai, tá? Eu acrescento um outro pedido, que é o pedido de condenar essa pessoa que foi reconhecido como pai a pagar alimentos, ou seja, uma pensão. Certo, pessoal? Então, eu vou ter duas pretensões de direito material. Uma primeira, que eu resolvo com efeito declaratório, me desculpando lá pelo equívoco de falar condenar pelo pai, mas é uma expressão que se usa,
não é cabível isso, obviamente, tá? Então, uma se resolve pelo efeito declaratório positivo de existência da relação jurídica de direito material entre o autor-filho e o pai-réu, e a outra pretensão de direito material que vai se resolver, se procedente, com o efeito condenatório do réu ao pagamento da prestação alimentícia. Então, eu vou ter dois pedidos que correspondem a duas pretensões. E aí, tentando dar um fecho, né, um final nessa aula que eu já me estendi. Esse pedido cumulativo, eu vou enxergar essas duas pretensões onde? Isso é uma pergunta normalmente que eu faço na minha prova. Onde é que eu vou encontrar isso? Eu vou encontrar exatamente na causa de pedir. Por quê? Porque da causa de pedir, como já falei várias vezes e repito, deve decorrer logicamente o pedido. Qual o pedido? O pedido imediato. E nessa situação de último exemplo, um pedido imediato, cumulativo, como previsto aí no artigo 327, que consta no nosso esquema abaixo. Certo? Então, duas ou mais pretensões, dois ou mais pedidos, posso ter 3, 4, já é um pouco mais raro, mas pode existir. Sempre ressaltando e pondo fim. Pedido é uma coisa, requerimentos é um gênero. Dentro dos vários requerimentos, eu encontro o pedido que nós estamos tratando, que foi objeto aqui da nossa aula, mas a matéria ainda não terminou. Certo? Semana que vem, a gente continua a partir daí, a partir das espécies do pedido. Eu vou ver com vocês também a questão do aditamento do pedido, vou diferenciar o aditamento do pedido da emenda da petição inicial e vou tentar mostrar para vocês que essa fase postulatória não se desenvolve de uma forma assim tão tranquila, tá? Entre o protocolo da petição inicial, a admissão da demanda pelo juiz, no artigo 334, a designação de uma audiência de conciliação e citação do réu. É uma pena que a coisa não se desenvolva por esse rumo normal. Isso na aula que vem eu vou tratar, né, de mostrar para vocês de uma forma mais ampla essa fase postulatória. Nós vamos ver, então, e essa é a programação, se vocês puderem estudar um pouco isso, nós vamos ver aquilo que se chama, ou melhor, eu chamo nas minhas aulas, eu uso esse nome de desvios, desvios da fase postulatória, desvios que podem ocorrer no procedimento antes da admissão da demanda do artigo 334 e desvios que podem acontecer também após o 334, certo? Essa é a matéria que eu estou me programando e vou tentar melhorar para poder chegar melhor a vocês, para poder tentar me aproximar mais de vocês e servir mais ao objetivo que é transmitir essas pequenas coisas, esses pequenos detalhes do procedimento em que a gente pode fazer em termos de graduação e agora um pouquinho mais restrito a essa situação de dar aula só de forma virtual. Fico aqui desejando a vocês, então, uma boa semana, um bom restante de semana, um início de semana bom para a turma de segunda-feira e um bom restante de semana para a minha turma de quarta-feira. Tá? Já estou com saudades de vocês, não sei se vocês estão com saudades de mim, mas é por aí. Fiquem bem, fiquem com saúde, fiquem em casa, aqueles que puderem. Certo? Essa é a mensagem que eu deixo para vocês, de que eu estou aqui, estou à disposição, estou disponível e quero ajudar vocês, tá? Naquilo que eu posso. Que é isso aqui que a gente tratou hoje, eu acho que de uma maneira mais próxima da sala de aula. Um grande abraço aí, tá? Tchau.